final da década de 1930, os alemães voltaram-se, a princípio contra a Áustria, nação historicamente de idioma e cultura alemães. Planos de unificação da Alemanha e da Áustria tinham sido ventilados após a Primeira Guerra, mas foram barrados durante as negociações que levaram à assinatura do Tratado de Versalhes. Em 1938, os alemães iniciaram a campanha maciça para garantir a unificação dos dois países. Isso se concretizou em março de 1938, em um evento conhecido como ANSCHLUSS. Depois, os alemães voltaram-se contra a CHESLOVAQUIA por conta de uma região daquele país chamado Sudetos, SUDETOS. As exigências alemãs sobre os Sudetos alarmaram ingleses e franceses, e a tensão diplomática na Europa aumentou. Para controlar essa situação, foi organizada a Conferência de Munique em 1938. Nessa conferência, ingleses e franceses, temerosos de que uma guerra fosse iniciada, cederam às pressões alemãs e permitiram que os ingleses e franceses, temerosos que essa guerra fosse continuar, cederam e permitiram que invadisse o território Checoslováquia, CHESLOVAQUI. Um ponto importante da Conferência de Munique é que ingleses e franceses demandaram Hitler o compromisso de que a Checoslováquia seria a última exigência territorial da Alemanha. Então Hitler afirmou esse acordo, mas estava blefando. Ele não acreditava que os ingleses e franceses teriam coragem de declarar guerra aos alemães. Então, assim, em 1939, Hitler colocou seus olhos sobre a Polônia. À medida que a tensão entre a Alemanha e Polônia aumentava, ingleses e franceses assumiram acordos militares com o segundo país para resguardá-lo em caso de agressão do primeiro. Como Hitler não acreditava na resposta francesa e inglesa, ele ordenou o ataque contra a Polônia. Em 1º de março
1939. Esse ato de agressão foi considerado o estopim da Segunda Guerra, pois dias depois o Reino Unido e França declararam guerra à Alemanha. Próximo tema. Países participantes. A Segunda Guerra Mundial teve dezenas de nações participantes, com grau de diferenças em envolvimento no esforço bélico. Esse conflito foi lutado por nações do eixo contra as nações aliadas, sendo, primeiro ponto, aliados: Reino Unido, França, Estados Unidos e URSS. Principais forças, está entre parênteses. Eixo são os países da Alemanha, Itália, Japão, também como principais forças, entre parênteses. Outro tema: fases da guerra. O ataque japonês contra a base naval norte-americana no Havaí levou à entrada dos Estados Unidos na guerra. A Segunda Guerra Mundial estendeu-se por 6 anos e alcançou um nível de mobilização chamado pelos historiadores de guerra total. Esses anos podem ser divididos entre 3 fases, que são, no primeiro ponto, a primeira fase, está entre parênteses, aconteceu entre 1939 e 1941. Foi marcada pela supremacia das forças alemãs, japonesas no conflito. Os alemães foi por meio de, vou soletrar, BLITZKRIEG. Conseguiram conquistar uma série de nações europeias, mas os japoneses, por sua vez, iniciaram sua expansão no Sudeste Asiático, conquistando as colônias britânicos, franceses, holandeses. Além disso, os japoneses realizaram um ataque que causou grande prejuízo ao norte-americano em, deixa eu soletrar, PEARL, espaço, HARBOR. Segundo ponto, segunda fase, está entre parênteses, foi de 1942 a 1943. É o momento em que o quadro da Segunda Guerra começou a inverter-se. Os alemães foram barrados pelos soviéticos na famosa batalha, vou soletrar, STALINGRADO. E o poder de guerra dos alemães iniciou seu declínio. O mesmo aconteceu com os japoneses, que após a derrota da batalha de, vou soletrar, MIDWAY, perderam
parte considerável de seu poder de guerra foram sendo derrotados lentamente pelos norte-americanos. Terceiro ponto, terceira fase. Entre parênteses, 1944 a 1945. Momento em que os membros do eixo são derrotados, as forças dos aliados na Europa cercaram os alemães e conduziram a invasão do território germânico na virada do ano de 1944 para 1945. Os japoneses passaram a sofrer cada vez mais com os bombardeios dos Estados Unidos. Internamente, o país estava em colapso, mas a recusa dos japoneses em renderem-se logo os americanos atingiram o Japão com 2 bombas atômicas. A derrota do eixo trouxe o fim da guerra. Próximo tema. Houve derrota da Alemanha. Houve derrotas significativas sofridas pelos alemães no território soviético. Após o STALINGRADO. O maior destaque nesse período sentido é KURSK, batalha fundamental para os alemães, que terminou com a derrota deles, porque foram obrigados a recusar a fim de reforçarem suas linhas na Itália. Os alemães tinham sido expulsos do norte da África e com isso a Itália passou a ser invadida pelo sul. Eles perderam o controle sobre a Itália, reconquistada pelos aliados. O líder do fascismo italiano, Mussolini, foi morto por guerrilheiros que lutavam contra os nazistas pelos aliados. O líder do fascismo italiano, Mussolini, foi morto por guerrilheiros que lutavam contra o nazismo no leste europeu. Os alemães foram empurrados por milhões de soldados soviéticos. Locais como Estônia, Polônia, Hungria com H, entre outros, foram reconquistados à medida que as forças soviéticas avançavam. O dia D, realizado em 6 de junho de 1944, abriu uma nova frente de guerra dos aliados contra os nazistas e aumentou a pressão entre os alemães. De 1945, os aliados entraram em território alemão e Berlim, capital do país, foi conquistada em 1945 por Adolf Hitler, que cometeu suicídio nesse mesmo ano, no mês de maio. A Alemanha rendeu-se.